Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Vamos iniciar então a nossa aula. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos, principalmente a Deus, por esse sol maravilhoso que está fazendo aí fora, pelas nossas vidas, né? Por estarmos nessa manhã juntos, mesmo em transmissão, cada um na sua casa, mas isso acaba trazendo uma comunhão e um acalento para nós, né? E eu tenho certeza que só o fato de estarmos participando dessa live vai nos trazer uma alegria muito grande. E ao final dessa live, dessa transmissão, tenho certeza que o Senhor falará de alguma maneira aos nossos corações, né? Peço a todos que curvam suas cabeças para que nós possamos orar antes de iniciarmos essa live. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graça por estarmos aqui nessa manhã, Senhor, reunidos, cada um em seus lares, mas nessa transmissão, que juntos possamos, Senhor, aprender algo mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos, ao final dessa transmissão, sairmos daqui edificados por Ti, sabemos um pouco mais a respeito da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus, amém. Bem, a lição de hoje ela tem como título Grupos Religiosos da Época de Jesus. Vamos estar falando um pouquinho a respeito dos grupos religiosos que existiam na época de Jesus, e nós vamos começar a perceber que nos dias atuais que nós vivemos, nós percebemos divisões também parecidas, né? O contexto era diferente porque Jesus ele veio com um propósito, e o propósito de Jesus era justamente cumprir a promessa que foi feita por Deus para os homens, cumprir o plano de Deus, o projeto de Deus para a humanidade. E quando ele veio, ele achou aquele ambiente, um ambiente de muita hostilidade, muito dividido, uma religião que ela não dava conta, né, de trazer para as pessoas a verdade de Deus. E é nesse contexto que Jesus ele começa a exortar, e ele repreende em muitas ocasiões. A gente vai perceber durante a aula, nós vamos estar citando algumas passagens onde Jesus ele fala de forma muito enfática e de forma muito forte, né? Ele chama atenção, e às vezes Jesus ele pega pesado, né? A gente começa a ver Jesus pegando pesado com alguns desses grupos, né? Irmãos, vamos estar lendo aqui o texto básico que se encontra em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 12. É o nosso texto básico para que a gente possa dar sequência a essa aula, né? Vamos lá então, aqueles que estiverem com as suas Bíblias, quiserem nos acompanhar, por favor, abram no livro de Mateus, no capítulo 23, do 1 ao 12. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqui a gente vê Jesus, ele chamando a atenção, ele falando o capítulo todinho, o capítulo 23 todinho, é Jesus exortando esses homens, esses escribas e fariseus. Homens que
naquele período tinham uma influência muito forte sobre a população, porque eles eram senhores da lei, né? Os homens que faziam parte do Sinédrio, é uma coisa muito interessante. Irmãos, antes de nós começarmos a falar desses grupos, eu queria fazer só um breve relato, né? Puxar um pouquinho na história, para que nós possamos nos situar no contexto daquela época, né? A gente sabe que logo após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Naquela época, as potências elas se alternavam em poderes, né? Passava-se o tempo, a gente via que um grupo ficava muito forte, um país ficava muito forte e ele começava a dominar outros povos. E quando foi no ano de 722 aproximadamente antes de Cristo, a potência era o Império Assírio. E o Império Assírio ele começou a dominar muitos povos daquela região, inclusive o Reino do Norte. Eles dominaram o Reino do Norte e levaram cativo uma boa parcela da sua população. E após cair esse poder do Império Assírio, né, nós sabemos que em seguida, em 587 aproximadamente, o império que era o poderoso, que era o império da época, o império que estava dominando aquela região, era o Império Babilônico. E o Império Babilônico ele leva cativo também uma boa parcela da população do Reino do Sul. Em seguida, os persas, quando a gente fala em seguida é porque eu estou resumindo, mas a gente sabe que passou um período de 70 anos do cativeiro babilônico. O Império Persa ele começou a dominar aquela região, inclusive o Império Babilônico, ele se sobressaiu como potência e eles começaram a permitir que os povos que eram cativos eles pudessem retornar às suas terras de origem, desde que desejassem, inclusive os judeus. E foi nesse período que a gente sabe que houve o retorno, né? Muitos dos judeus eles retornaram às suas terras, começaram a revitalizar as cidades, começaram a reconstruir, né, aquilo que havia sido destruído. E foi um período onde logo em seguida vem o silêncio de Deus, os 400 anos, que é o período intertestamentário que a gente conhece na Bíblia, onde Deus se cala, onde não há profecias. Mas nesse período a história continua a acontecer. E aí surge Alexandre o Grande, e ele começa a conquistar toda aquela região do Oriente Médio. Alexandre o Grande, ele como conquistador, ele tinha um diferencial. Ele levava até as regiões que ele conquistava toda aquela cultura do Império Grego. Era uma coisa muito interessante. A sua filosofia, a sua língua, né, e aquela mitologia grega, nós sabemos que tudo isso aí acabou contribuindo para o ambiente que ocorria naquela época, naquela região. Morrendo o Alexandre o Grande, o seu reino foi dividido entre seus 4 generais. E 2 desses generais que acabaram fazendo parte ou influenciaram aquela região. Um deles era o que teve como potência os Seleucidas, né? Que nós vamos falar aqui, e os Ptolomeus. Os Seleucidas é aqueles que tiveram um poderio sobre um domínio sobre aquela região da Palestina. E eles tentaram impor ali à força a cultura grega. E isso acabou trazendo algumas revoltas. A gente começa a perceber que o período que antecedeu a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, logo em seguida os romanos começaram a dominar aquela região e nós começamos a perceber que tudo isso aí afetou de uma forma muito drástica, principalmente os judeus. Os judeus pelas suas tradições, pela questão deles cultuarem a Deus e terem uma cultura milenar, uma cultura muito antiga, né? É uma cultura de tradições históricas que via sendo mantido. E eles começaram a ter algumas dificuldades com relação principalmente à questão da adoração. Porque nós sabemos que o povo judeu ele conseguiu sempre se sobressair ou sair de alguma situação adversa por conta da crença, por conta da fé, por conta da fidelidade que eles tinham para com Deus. E eles não admitiam, depois do cativeiro babilônico, de se curvar a outros deuses que não fosse Jeová, que não fosse o único Deus, o Deus que nós servimos.
E nós sabemos que houve um período onde também tentaram, de alguma forma, desestruturar a religião, porque eles sabiam que a religião era o ponto forte dos judeus. E a gente sabe que nesse período houve uma revolta, que foi a revolta dos Macabeus, quando tentaram profanar o templo, sacrificando um animal, um leitão ali no altar, e houve uma revolta dos Macabeus, onde essa revolta se prolongou e eles foram até vitoriosos com relação a isso. Mas aonde eu quero chegar, irmãos, o ambiente já era bastante dividido por conta de todo esse processo, por conta de todos esses fatores históricos que eu relatei aqui para os irmãos. E quando Jesus veio, Jesus ele viu aquele ambiente, ele viu que a religiosidade ela imperava ali naquela situação. Então Jesus ele veio justamente para combater isso. Quando ele começou a ensinar, ele começou a falar de uma forma diferente para pessoas que eram discriminadas na época, né? E aí a gente começa a perceber que muitos grupos se levantaram contra Jesus. E esses grupos que se levantavam contra Jesus, justamente eram os grupos que eram dominantes na época, né? Os grupos que comandavam a religião, que eram responsáveis pelos cerimoniais, que justamente tinham uma influência política muito forte. Alguns deles, inclusive, tinham uma simpatia pelo Império Romano, né? Era uma coisa muito complicada, porque nesse período romano já dominavam aquela região. Eles já eram uma potência que dominavam toda a região da Palestina. E aí nós vamos entrar então nos grupos para que a gente possa entender um pouquinho. O ministério terreno de Jesus foi cercado por movimentos de grupos filosóficos, políticos e religiosos que exerciam forte influência na vida do povo. Quando examinamos as páginas das Escrituras, mais especificamente os Evangelhos, deparamos-nos com vários grupos religiosos. Alguns são bem conhecidos, como escribas, fariseus, sacerdotes e saduceus. Além desses, houve outros que, apesar de não terem o mesmo destaque, participaram de alguma forma da vida e ministério de Jesus, como herodianos, samaritanos, publicanos e zelotes. Vamos estudá-los separadamente, observando seus ensinamentos, sua influência e os perigos que representaram para o verdadeiro evangelho de Jesus. Irmãos, na verdade eu vou estar dando uma passada rapidamente, eu creio que muitos irmãos já viram a respeito, para que a gente possa fazer uma reflexão e fazer uma comparação com os dias de hoje, traçar um paralelo, para que a gente possa perceber que existem muitas semelhanças com o que está acontecendo nos dias de hoje. Os dias daquela época, aqueles grupos daquela época, se nós olharmos para o que acontece hoje no mundo e no país onde nós vivemos, nós conseguimos perceber algumas semelhanças. A gente percebe muitas confusões, muitas contradições com relação ao Evangelho de Jesus. Nós começamos a perceber algumas posturas de alguns líderes evangélicos, algumas posturas de algumas igrejas, de alguns grupos, e até mesmo nós que conhecemos as Escrituras, que temos ela como regra de fé, que nós podemos lê-la, podemos refletir sobre ela, podemos interpretá-la, e muitas vezes nós também não conseguimos aplicá-la da forma como Jesus ele exigiu, como Jesus ele ensinou, como Jesus ele requer de todos nós que somos cristãos e que somos fiéis a ele e a sua palavra. Então, quando nós falamos aqui a respeito desse primeiro grupo, que são os escribas ficaram conhecidos nas páginas do Novo Testamento como doutores da lei, por serem profundos conhecedores das Escrituras. Eles não podem ser estritamente definidos como uma seita, mas sim membros de uma espécie de academia dos tempos bíblicos. Por isso sentiam no direito de interpretar a lei para o povo judeu. Por que a influência dos escribas pode ser considerada prejudicial ao Evangelho? Porque eles monopolizavam a interpretação da palavra de Deus, porque eles determinavam as regras para a liturgia do culto e porque eles negligenciavam o mandamento de Deus e guardavam suas próprias tradições. Como que eles monopolizavam a interpretação da palavra de Deus? Em Marcos 12, 28 e 34, Jesus ele passa por uma situação interessante. Jesus ele vai expulsar um demônio de uma pessoa, e aí aqueles camaradas, aqueles escribas que estavam ali, eles começam a
questionar Jesus. Eles começam a acusar Jesus de estar expulsando o demônio em nome de Beelzebul. Eles diziam que Jesus expulsava o demônio em nome do próprio diabo. E Jesus ele começa a explicar a eles que um reino dividido ele jamais subsistiria. Então a gente percebe a arrogância desse grupo. Eles eram tão arrogantes no sentido de até acusar Jesus de fazer parte do reino do diabo, do reino do nosso inimigo. Olha que coisa interessante. Então eles queriam de todas as maneiras, de todas as formas, descredenciar Jesus, desprestigiar a obra de Jesus, mesmo vendo os milagres que Jesus operava, menos vendo Jesus ali expulsando o demônio, né, libertando aquelas pessoas, mas eles se incomodavam com aquilo, porque de alguma forma aquilo afetava o poder que eles tinham sobre as pessoas, a influência que eles exerciam sobre a população. Era uma coisa muito interessante isso, né? Eram tão audaciosos que chegavam a afirmar que os seus mandamentos excediam em dignidade os mandamentos de Deus. Diziam eles: as palavras dos escribas são mais amáveis que as da lei. Entre as palavras da lei existem as importantes e as banais, e a dos escribas todas são importantes. Eles determinavam as regras para a liturgia dos cultos. Olha que coisa tremenda. Eles determinavam as regras até para a liturgia dos cultos. Por ocupar uma posição de destaque, os escribas decidiam que quem deveria participar das reuniões. E Jesus, ele foi muito enfático. Em Mateus 23, 13, Jesus é muito enfático quando ele repreende, quando ele explica a respeito desse assunto, né? E o que eu acho interessante é que esses homens, a princípio eles não permitiam, parece que eles eram detentores das chaves do céu, né? Eles decidiam quem deveria entrar no reino de Deus e quem não deveria entrar. Então Jesus ele disse que eles nem deixavam as pessoas entrar e eles mesmos não entravam, né? Eles eram aqueles que, já que eu não consigo, não vou entrar, também não permitirei que ninguém entre. Então eram aqueles homens que criavam uma barreira. Ao invés deles facilitarem o acesso ao reino de Deus, eles colocavam obstáculos, colocavam barreira para que as pessoas não pudessem ter acesso. Ao invés deles serem condutores, deles servirem como condutores para que as pessoas pudessem acessar ao reino de Deus, eles eram as pessoas que colocavam os empecilhos, as pessoas que desvirtuavam as regras, que desvirtuavam a palavra de Deus para que as pessoas não pudessem ter acesso, entender ou compreender aquilo que Deus queria mostrar como a sua verdadeira palavra e como o verdadeiro acesso ao seu reino. Negligenciavam o mandamento de Deus e guardavam suas próprias tradições. Não tinham escrúpulos em equiparar seus ensinamentos e preceitos. Marcos 7,7 diz assim que em vão, porém, me honram ensinando doutrinas porque são mandamentos de homens. Amém. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Quer dizer, eles estavam preocupados com as doutrinas que eles criaram, né? Eles não estavam preocupados com aquilo que Deus estabeleceu como doutrina cristã, como as doutrinas de Deus, como aquilo que era importante, como as coisas espirituais. Ele estabelecia as suas próprias regras, aquilo que para eles era interessante, aquilo que para eles era importante. E Jesus ele falou a respeito disso. Jesus ele criticou eles de forma severa, de forma enfática, né, a respeito disso que estava acontecendo. E Jesus ele não aceitava de maneira alguma. Todas as vezes que Jesus ele estava em uma situação que incomodava esses grupos, ele era atacado de forma tremenda. Eles tentavam jogar a população contra o próprio Jesus. De todas as maneiras eles procuravam afetar ou menosprezar aquilo que Jesus estava fazendo. Eles não aceitavam de maneira alguma que de alguma forma Jesus viesse a mudar aquilo que havia sido estabelecido. Então a gente começa a perceber que havia um legalismo muito grande, né? Um legalismo que impedia que as pessoas chegassem até a verdade.
Fariseus, segundo grupo, fariseus. Fariseu deriva de um vocábulo hebraico que significa separado. Denomina um grupo de judeus extremamente apegado à Torá, o livro sagrado dos judeus. Formavam entre o povo judeu uma espécie de comunidade à parte. Eram a elite do povo, não se misturavam. Escribas e fariseus eram simpatizantes entre si. Há fortes indícios de que alguns escribas eram também fariseus. Lucas nos dá uma ideia exata de como era o procedimento dos fariseus. Ele registrou que Jesus os considerava condutores cegos e falsos guias. Jesus os reprovou por várias razões. Primeira, insultavam Jesus repetidas vezes, pois não toleravam vê-lo realizando milagres no sábado. Segundo, levantaram-se contra Jesus de comum acordo com os saduceus. Por outro lado, eram bastante otimistas quanto a uma intervenção divina na redenção final da nação judaica. Terceiro, afastavam pessoas que a princípio haviam crido em Jesus, com evidente ódio e calúnia, instigavam o povo contra Jesus. Quarto, agiam com hipocrisia e ostentação. A piedade de muitos deles não passava de orgulho e fingimento. Às vezes eles até demonstravam, queriam parecer que eram piedosos, né? Mas a gente percebe que tudo aquilo que eles faziam foi desmascarado por Jesus, né? Jesus os desmascarou e começava a confrontar eles com a sua verdade, com a sua palavra. Então eles eram homens que eram fingiam ser uma coisa e na verdade no seu dia a dia eles eram outros. Eles falavam para as pessoas aquilo que as pessoas deveriam fazer, mas na verdade eles faziam totalmente o oposto, né? E Jesus veio para desmascará-los, para mostrar a sua verdade. O terceiro grupo era o grupo dos sacerdotes. A palavra sacerdote em português vem do latim sacer, e significa sagrado, separado. Os sacerdotes eram ministros religiosos habilitados para participar e conduzir as cerimônias religiosas de culto. Estavam divididos em 3 categorias: os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas. Vejamos a distribuição e função dessa classe religiosa. Os sacerdotes haviam sido distribuídos por Davi em 24 classes. Isso se encontra em 1 Crônica, né, no capítulo 24, do 1 ao 19. Quem quiser procurar lá, depois leia com calma, né? Porque a gente não vai, porque é uma passagem muito extensa e também muito cansativa, né? É mais para que as pessoas possam comprovar, né, na história o que acontecia. O que Davi fez, de que forma ele dividiu aquele grupo. Em Lucas 1,5 lemos que essa organização subsistia ainda na época de Jesus. Então, ainda na época de Jesus, aquela divisão, aquela organização, ela ainda existia, né? Ela ainda permanecia. Olha que coisa interessante, né? Perdurou por todo esse tempo, né? Por todos esses anos, por todos esses séculos. Os evangelhos só mencionam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que se encontram em Mateus 26, 57 e João 18, do 13 ao 14. Em geral, o sumo sacerdote era uma figura importante religiosa, social e política, né? Era uma figura social, política, religiosa e de um status importante na sociedade da época, né? Esperava-se do sacerdote que servisse de mediador entre algum poder divino e os homens, e também que fosse capaz de pronunciar-se sobre questões éticas e legais, além de prever o futuro. E a gente sabe que a figura do sacerdote, desde o Antigo Testamento, ele servia como mediador entre o homem e Deus, né? Ele tinha aquela função justamente de oferecer o sacrifício a Deus quando o sacrifício era feito, era justamente para a expiação do pecado, né, do homem. Então ele tinha essa função. O homem não tinha acesso direto a Deus. O sacerdote, ele era o seu mediador, ele tinha a função de fazer essa intermediação. Mas quando Jesus veio, ele veio para mudar tudo isso, né? Ele veio para que, através do seu sacrifício, nós pudéssemos ter acesso direto a Deus, não precisássemos mais de ter esse mediador. O mediador agora passa a ser Cristo, né? Jesus é o nosso mediador. Ele veio com essa função, com essa
incumbência, né? Então nós não podemos esquecer disso. Esperava-se, né, que o sacerdote servisse de mediador entre algum poder divino e os homens, né? E que também fosse capaz de pronunciar sobre questões éticas e legais, além de prever o futuro. Essa questão ética e legal é uma coisa muito interessante, quer dizer, quando a gente fala a respeito da importância do sacerdote e o que se esperava dele, é que ele também se envolvesse na conduta, na forma como as pessoas viviam, naquilo que era ético, naquilo que não era, que era imoral, que era destrutivo, né, para o ser humano, aquilo que não era bom para a sociedade. Então esperava-se dele uma postura ética, uma postura uma moral bem elevada, né? Então que fosse uma pessoa diferenciada. E na verdade não era isso, não era dessa forma que ele se comportava. Por isso houve a reprovação de Jesus dessa classe, dessas pessoas. Saduceus. Os saduceus compunham uma das mais importantes e influentes seitas judaicas, muitas vezes em oposição tanto política quanto teológica aos fariseus. Essa seita era amplamente constituída pelos elementos mais ricos da população. Entre seus componentes se encontravam os sacerdotes mais poderosos, mercadores prósperos e a classe aristocrática da sociedade. Os saduceus rejeitavam as interpretações dos escribas e fariseus sobre a lei mosaica e apegavam-se à sua interpretação literal. João Batista, percebendo os perigos que os saduceus representavam para a religião judaica, os tratava com certa rigidez, que se encontra em Mateus 3, do 7 ao 10. Vamos ler aqui para que a gente possa entender um pouquinho, né? Mateus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Né? Vamos ver aqui o que João Batista ele fala a respeito desses homens. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então a gente vê que João Batista ele já combatia esses homens, esse grupo, de uma forma muito contundente, né? A gente vê que João Batista aqui ele pega pesado, né, irmãos? Ele fala de uma forma que a gente percebe que dá a impressão que ele está falando para verdadeiros inimigos, né? Para homens que são inimigos de Deus, inimigos da fé cristã, né? Inimigos daquilo que João Batista defendia. E aí quando a gente vê esse tipo de comportamento, a gente começa a entender a agressividade de João Batista, ela se justifica pelo fato de que ele conhecia bem essas pessoas, né? Ele sabia como era o comportamento dessas pessoas. Ele sabia do prejuízo que essas pessoas elas faziam para as pessoas daquela época, para a comunidade judaica daquela época, né? O prejuízo que eles traziam para o reino de Deus. Toda aquela confusão que era criada com relação àquilo que eles ensinavam e àquilo que eles defendiam. Então a gente percebe que havia realmente uma divisão muito grande com relação à forma como eles entendiam e interpretavam a Escritura Sagrada, né? A gente sabe que nessa época só existia o Velho Testamento, só existia a Torá, só existia, no caso, o Pentateuco, né? Sobre essas questões que nós temos que entender, né? Não havia a Bíblia completa como nós vemos hoje, né? Porque o Velho Testamento ele foi escrito bem depois, né? Então o Novo Testamento, perdão, ele foi escrito bem depois. Então nós temos que entender que o contexto do conhecimento que eles tinham de Deus se baseava nas Escrituras, se baseava nas profecias do Antigo Testamento. Os saduceus no início temeram Jesus, mas depois passaram a odiá-lo. Chegaram a fazer aliança com os inimigos antigos para eliminá-lo. Mateus 16:1,
Vamos ver Mateus 16:1, o que está escrito? Mateus 16:1. Vocês que estão aí com as suas Bíblias abertas, nos acompanhem, por favor. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal do céu. Olha que interessante, né? Então, eles fizeram aliança com seus inimigos para eliminá-lo, né? Eles preferiram, né, mesmo tendo divergências, se juntarem a outros grupos para se fortalecerem a fim de combaterem a Jesus e os seus ensinamentos. Para vocês perceberem como é interessante, né? Como Jesus, como a palavra de Jesus, a forma de Jesus proceder, da maneira como Jesus agia naquela época, como era diferente, como era contrário àquilo que aqueles homens ensinavam, né? E a gente vai começar a perceber por que Jesus ia na casa dos republicanos, por que Jesus ia na casa de prostitutas, por que Jesus ele não fazia nenhuma dissensão, não fazia nenhuma separação, Jesus não fazia nenhuma discriminação de pessoas, independente da sua classe social, independente da forma como essas pessoas viviam, né? Independente dos seus pecados. Jesus ele veio realmente para curar aquelas pessoas que estavam feridas, que estavam doentes, que estavam à margem da sociedade, que estavam precisando serem libertos de alguma situação, de algum trauma, de alguma questão relacionadas à sociedade da época, né? Então, Jesus ele traz um evangelho que para a época era de confronto, né? Era de confronto com o sistema atual que existia, que vigorava, né? Então, Jesus ele trouxe um evangelho que na sua palavra, na sua pregação, ele confrontava de forma muito contundente o sistema religioso. Então, isso daí nos traz um alerta, né? Para que nós venhamos entender que hoje as pessoas elas estão defendendo o politicamente correto. Quando nós começamos a confrontar coisas que nós não concordamos ou que não estão de acordo com a palavra de Deus, às vezes nós somos mal vistos. Às vezes as pessoas começam a nos achar pessoas chatas, pessoas conservadoras, pessoas que de repente têm uma visão muito retrógrada com relação ao Evangelho. E na verdade, irmãos, não é bem assim, porque a Bíblia era muito clara: aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, ela é anátema, né? Ela é maldição. E às vezes a gente, nos dias de hoje, não queremos confrontar o pecado, não queremos confrontar os ensinamentos errados, né? Hoje nós vemos uma teologia pregada a gosto do crente, né? A gosto de cada um. Cada pessoa ela escolhe, né, aquilo que se adequa à sua vida, à sua vontade. E muitas pessoas, às vezes por ingenuidade, às vezes até por omissão, elas começam a fazer adaptações, né? Adaptações ao Evangelho. Elas fazem interpretações que são interessantes, às vezes para o seu bel prazer, e acaba difundindo isso aí para outras pessoas. Mas nós temos que entender que o Evangelho de Jesus ele é um Evangelho que ele traz libertação, é um Evangelho que ele traz uma consciência de cristão, de como nós somos filhos de Deus, mas essa consciência também ela traz responsabilidade, né? É uma responsabilidade de como devemos viver, de como devemos nos conduzir e de como devemos influenciar a sociedade e as pessoas ao nosso redor. As pessoas que de repente não conhecem essa palavra, as pessoas que de repente fazem confusão com essa palavra, nós não podemos ser omissos. Naquela época, Jesus combateu essa omissão, ele combateu essas pessoas que de repente traziam um evangelho distorcido, trazia uma palavra de Deus totalmente fora e contrária àquilo que Deus já tinha se manifestado lá no Velho Testamento. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Ser cristão não é uma coisa tão simples, não é uma coisa banal.
Ser cristão requer uma fé, uma integridade e uma racionalidade com relação à interpretação das Escrituras, né? Mas vou encostar aqui a janela porque eu estou sentindo um pouco de frio. Confesso aos irmãos que eu não sou muito chegado ao frio, não. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o sol aparecendo, né? Isso aí dá um ânimo, pelo menos para mim. Quando eu acordo, eu vejo o sol, eu já acordo disposto, já acordo animado. Vamos continuar então, né, irmãos? Então, quando a gente vê esse confronto de Jesus, nós começamos a entender que realmente nós temos que fazer a nossa parte nos dias de hoje. E hoje nós temos conhecimento profundo, né? Naquela época talvez houvesse uma confusão, mas a gente percebe que os ensinamentos de Jesus, ele dividiu o mundo entre o antes e o depois de Jesus, né? A gente sabe hoje que o mundo todo e muitas religiões, mesmo aquela que não professa o cristianismo, elas foram influenciadas também pelos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus, eles vêm de encontro à nossa necessidade. Eles vêm de encontro à natureza humana. Isso faz com que a gente aceite e a gente perceba que isso é bom, que isso é interessante, que isso com certeza traz para a humanidade bons frutos, né? Vamos agora falar sobre os herodianos, né? É muito interessante. Esses homens, os herodianos formavam mais um partido político do que um grupo religioso. Eram assim chamados por serem partidários assalariados da dinastia de Herodes. Herodes o Grande tentou romanizar a Palestina em sua época. O grupo formado pelos herodianos acreditava que era possível uma aliança política com os romanos. Os herodianos acreditavam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos. Devido às suas tendências grego-romanas e adesão a Herodes, os herodianos logo se somaram aos adversários do Salvador. Mateus 22:16. Vamos ler Mateus 22:16. Mateus 22:16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinais o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Olha que coisa interessante, né? Então, quando a gente vê aqui, devido às suas tendências greco-romanas, os herodianos logo somaram os adversários do Salvador. E aí, quando a gente vê aqui Mateus 22:16, a gente começa a entender um pouquinho, né? A gente começa a perceber que eles querem falar aqui a respeito da questão dos tributos, né? Eles vão mais além. Aí eles dizem assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda no tributo, e eles lhe apresentaram dinheiro. Ele lhes disse: De quem é essa efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, retiraram-se. Então, como eles eram também defensores dessa aproximação com Roma, né? Eles eram defensores, aceitavam o domínio romano e eram defensores da proximidade, da política estreita com Roma. Então, eles queriam, de alguma forma, também pegar Jesus, né? Para que Jesus pudesse falar contra Roma e assim eles pudessem denunciá-los. E Jesus, ele mostra uma sabedoria muito grande quando ele diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós devemos respeitar os nossos governos, né? Devemos saber fazer a separação, né? Porque todos os governos, segundo a Bíblia, foram instituídos por Deus. E como eles foram instituídos por Deus, todas as autoridades elas estão debaixo justamente da autoridade de Deus. Deus é que permite que o mundo ele se organize dessa forma. Então nós devemos respeitar as nossas autoridades e a Deus o que é de Deus, sem fazer nenhum tipo de confusão, né?
Às vezes há uma mistura muito grande. Nós temos que entender que nós fazemos vários papéis, nós exercemos vários papéis dentro da sociedade. Nós, como cristãos, nós temos a nossa obrigação, a nossa responsabilidade de estar pregando a palavra, de estar levando a libertação para os cativos, de estar anunciando o reino de Deus. Mas nós também temos o nosso papel como pai, nós temos o papel como cidadão, nós temos o nosso papel como trabalhador, como funcionário de uma empresa, de um determinado serviço, como profissional liberal. Nós temos vários papéis que exercemos dentro da sociedade. E nós temos que entender que cada um desses papéis tem a sua importância e tem que ser praticado de forma única, né? De forma que interaja, né? Para que nós não venhamos fazer confusão. Nós não podemos, muitas vezes as pessoas elas começam a misturar as coisas, misturar os papéis. E a gente acha que porque nós somos cristãos nós não podemos defender certas bandeiras. Mas nós como cristãos temos que entender que também somos cidadãos, moramos aqui nesse mundo, nesse planeta, nesse país, e nós temos as nossas obrigações, né? É muito interessante nós entendermos isso, para que não venhamos nos sentir culpados com relação a algumas atitudes, a algumas situações que nós vivenciamos. Vamos lá aqui então, né? Herodianos então formavam um partido político, vamos lá, mesmo sendo caracterizados como uma associação ou grupo político e tendo a antipatia do povo, os herodianos mantinham contato direto com os saduceus numa manobra política para eliminar Jesus, né? É uma coisa muito interessante. A gente percebe que a intenção sempre era combater Jesus. Jesus incomodava muito. Jesus ele confrontava essas pessoas e ele falava de uma forma muito clara, né? Ele combatia todas aqueles ensinamentos ou aquelas pautas que eles defendiam. Jesus ele era muito enfático, ele combatia sempre, nunca ele permitia que passasse em branco. Samaritanos. Os judeus excomungavam os samaritanos considerando-os escórias da raça humana. As fortes objeções dos judeus eram a insistência dos samaritanos em considerar o Monte Gerizim o principal local de culto e a rejeição desse a Jerusalém como cidade sagrada. Havia, entretanto, pontos em comum na doutrina seguida por ambos, judeus e samaritanos. O Pentateuco como a principal linha de doutrinas e práticas, a exigência absoluta da circuncisão, a manutenção do sábado sagrado, a esperança messiânica, o julgamento futuro dos homens bons e maus. O samaritano, diz Chaplin, exaltava Moisés a tal ponto que eram comparados aos cristãos em seu louvor a Jesus. O Cristo ainda... com seu louvor a Jesus o Cristo. Ainda hoje há um pequeno grupo de samaritanos vivendo em Nablo e Jaffa, subúrbios de Tel Aviv. Embora poucos eles ainda representam uma significativa seita religiosa. Zelotes. Zelote é uma palavra grega que significa zeloso. Os zelotes tinham um intenso zelo por Deus. Era um grupo religioso com marcado caráter militarista e revolucionário, que se organizou opondo-se à ocupação romana de Israel. Também eram designados sicários, sanguinários, devido ao punhal que levavam escondido e com o qual atacavam os inimigos. Não hesitavam em usar a força, a violência e as intrigas para alcançar seu objetivo, que era libertar a nação de Israel do jugo estrangeiro. Temos o registro bíblico de que antes de ter se convertido e ter sido chamado ao discipulado cristão, um dos 12 apóstolos de Jesus, Simão o Zelote, havia pertencido a esse partido revolucionário, que se caracterizava pelo fanatismo religioso. O fato de Jesus ter convidado um membro desse grupo não significa que tinha intenção de promover uma revolta contra o império, mas sim demonstrar ao povo da época, bem como das gerações posteriores, que sua mensagem era dirigida a todas as classes,
fosse elas políticas, econômicas ou éticas. É muito interessante isso aqui, né, irmãos? Irmãos, porque a gente percebe que Jesus, ele realmente ele não fazia distinção, né? A gente vê que mesmo essas pessoas que eram radicais, pessoas que usavam da violência para poder combater a libertação dos judeus, ele ainda assim, Jesus procurou alcançá-los. Jesus, ele veio para todos, dando oportunidade para que todos pudessem ter acesso à salvação. Isso tem que estar bem claro em nossas mentes. Republicanos. Costuma-se dizer, só os publicanos são ladrões. Podemos afirmar sem medo de errar que na época de Jesus, a profissão de publicano era pior. Eles eram comparados aos pecadores da pior espécie. Quando um judeu exercia esse triste ofício, e sobretudo quando cobrava de seus irmãos o imposto destinado a Roma, era tratado com enorme desprezo. Há várias passagens dos evangelhos nas quais os publicanos são equiparados aos pecadores. Jesus comia com os publicanos e pecadores, por isso os discípulos foram questionados pelos fariseus. Jesus foi acusado de ser um glutão e bebedor de vinho, além de amigo de publicanos e pecadores. Jesus deixava os escribas e fariseus irritados ao vê-lo na companhia dos pecadores e publicanos. Os escribas e fariseus inconformados murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando por que eles comiam e bebiam na companhia dos publicanos e pecadores. Entre os 12 discípulos havia um ex-publicano. Quando a gente começa a perceber aqui a forma como Jesus agia, né, que ele comia com os publicanos, ele foi acusado, inclusive, de beber vinho, de comer com os amigos e ser amigo de publicanos, né? Ele também deixava os escribas irritados, né? Como ele estava na companhia desses homens. Então, isso aí para eles era uma coisa muito complicada deles entenderem, porque a profissão dos publicanos era de cobrar impostos. Então, para eles, isso aí era o fim, porque a partir do momento que esses homens cobravam impostos do seu povo para dar o dinheiro a Roma, eles eram incumbidos, colocados sobre o povo, sobre a população, para cobrar os impostos. E muitos deles a gente sabia que cobrava até impostos a mais, e aquilo que passava eles pegavam para eles, né? Então eles roubavam o seu próprio povo. Então eles eram amaldiçoados, na verdade. Eles eram vistos como a pior classe, a classe mais baixa que poderia existir, a profissão mais baixa que poderia existir. E mesmo assim Jesus ainda queria alcançá-los, ainda quis alcançá-los, né? E é interessante isso aí. Isso aí era muito difícil deles engolirem na época. Irmãos, chegamos ao final então, né? Eu sei que são grupos assim que a gente precisa esmiuçar com mais detalhes, mas eu creio que já deu para ter uma visão geral, deu para ter um entendimento de como as coisas funcionavam. E a gente consegue, então, nos dias de hoje, começar a visualizar de uma forma mais clara, né? As divisões que existem também no meio dos grupos religiosos, né? A gente percebe que às vezes dentro da própria igreja, de uma própria denominação, às vezes existem pessoas que são muito conservadoras, pessoas que têm uma visão bem assim fechada com relação a quem nós devemos alcançar, de que forma devemos pregar o Evangelho. E tem aqueles que conseguem interpretar a Escritura de uma forma mais clara, mantendo um certo conservadorismo, mas também entendendo que nós temos que aceitar os diferentes, né? E sim, através da palavra de Deus, permitir que essas pessoas elas consigam se enquadrar e mesmo nas suas diferenças elas consigam agradar e servir a Jesus, né? E nós temos que entender isso daí, nós temos que entender que as pessoas elas nascem dentro de famílias que têm culturas diferentes e elas têm com certeza uma percepção do mundo da forma como elas foram criadas e de acordo com as experiências que elas vivenciaram. Se nós não tivermos essa tolerância uns com os outros para que a gente possa compreender e ao mesmo tempo também confrontarmos aqueles que porventura querem impor um evangelho de facilidade, um evangelho que não é o correto, nós não conseguimos agradar a Deus, nós não conseguimos fazer com que o evangelho ele avance de forma correta, para que nós possamos assim chegarmos ao final da nossa carreira e podermos falar como Paulo disse, né, que ele combateu o bom combate e guardou a fé, né? É isso que nós devemos fazer. Então eu
Quero agradecer a todos que nos assistiram. Quero pedir perdão aos irmãos. Eu sei que fazer live é uma coisa diferente, essa é a minha segunda live, mas eu tenho certeza que aos poucos nós vamos conseguir nos melhorar, nos aperfeiçoar, né? E Deus é aquele que nos dá graça, aquele que nos capacita. E eu queria nesse momento pedir aos irmãos que orem pela minha neta, a Nicole. Ela fez a cirurgia, né? Foi bem sucedida essa cirurgia, mas essa madrugada a Margarida recebeu uma ligação, uma mensagem da mãe dela dizendo que ela não estava conseguindo tomar o antibiótico, ela precisa tomar durante 5 dias e não estava conseguindo se alimentar direito. A Nicole realmente ela sempre foi muito sensível, muito frágil, né? E a gente está um pouco preocupado com isso. Então, por favor, peço aos irmãos que orem, apresentem a vida dela, para que o Senhor venha abençoá-la, que venha ajudar a restaurar a sua saúde. Amém? Vamos orar então agradecendo por tudo que ocorreu e apresentando já todas as causas para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu nessa manhã, pelos ensinamentos que foram ministrados, Senhor, por conhecermos um pouco mais da Tua Palavra e de tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir, Pai. Peço também a Ti, Senhor, que abençoe cada vida, que o Senhor possa alcançar os lares, Senhor, de cada família, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, de alguma forma, Senhor, elevar a nossa estima, para que nós possamos, através, Senhor, da nossa fé em Ti, que nós possamos tomar posse de todas as Suas bênçãos, Pai. Entre com providências nas enfermidades, Senhor, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Peço a Ti também, Senhor, que abençoe a vida da minha neta, que o Senhor possa entrar com providência nessa causa, Senhor, que o Senhor possa restaurar a saúde dela, que o Senhor possa restabelecer, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que ela tinha, que vinha, Senhor, fazendo antes dessa enfermidade, antes de passar por esse procedimento, Senhor. Abençoe, Senhor, repreenda todo o mal e toda a enfermidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Está terminado, então.